O nosso rim, nesse aspecto, ele tem um papel fundamental na manutenção da pressão arterial. Porque através do nosso rim, nós vamos fazer o controle da liberação de sódio. E o sódio, por conseguinte, ele acaba carreando a água junto. Então, o nosso rim faz o controle da quantidade de líquido que nós temos através da eliminação ou não de sódio, que é, na verdade, o seu principal constituinte na alimentação é o sal. O sal tem em torno de 50% dele como sódio, né? E aí nós temos esse equilíbrio que é feito pelo rim. Na maioria das condições, o rim, ele, através desse mecanismo de autorregulação, ele promove um aumento da eliminação de sódio ou uma redução da eliminação de sódio. Por exemplo, se devido a algum estresse que você tenha, descarregou a adrenalina, o seu rim instantaneamente lá entende isso, que a pressão aumentou, e ele começa a liberar os mecanismos locais para liberar sódio. A pressão cai, ele faz o contrário. Ele bloqueia esses mecanismos para evitar a perda de sódio, porque ele entende que a pressão baixou. Se baixou, está precisando de líquido, consequentemente, precisando de sal. Esse mecanismo é um mecanismo neurogênico de controle e ele é muito rápido. Entretanto, quando você toma muito líquido, por exemplo, você está numa situação que você está bebendo muita água, o seu rim entende que existe muita água ali, né? E ele vai promover, então, a eliminação de sódio para levar essa água para fora. O contrário, se você não está bebendo água, o seu rim entende que ele precisa segurar o sódio para poder aumentar a quantidade de água. Este equilíbrio do sódio e da quantidade de água, isso acontece tanto dentro das células quanto no interior delas. E nós temos uma região no nosso cérebro que é particularmente sensível a essas questões. E se você, a depender dessa interação de água e sódio no interior dessas células, elas vão desencadear estímulos que seu cérebro vai comandar o seu organismo, dando a entender que você precisa de mais líquidos, ou seja, é o mecanismo da sede, como um dos mecanismos ativados indiretamente pelo rim, pela pressão arterial e pela quantidade de sal que tem circulante e dentro das células, através de uma pequena região no cérebro que controla esse mecanismo. E aí você autorregula a quantidade de água que você bebe. É um mecanismo muito importante de controle da pressão arterial. Quando a pressão arterial sobe, o rim entende que ele precisa diminuir a quantidade de sódio que tem no organismo. Então ele faz o que a gente chama de uma natriurese pressórica, ou seja, ele induz a eliminação de sódio para tentar reduzir essa pressão arterial. Eliminando o sódio, ele elimina a água. Essa natriurese pressórica, ela vai continuando até que a pressão arterial tende a se normalizar. É um mecanismo quase infinito de controle da pressão arterial, embora não seja muito potente. Mas ele está atuando sempre que a pressão arterial está alterada.